Debra e Tony Pickman ficaram em êxtase quando descobriram que teriam um bebê. A chegada do bebê significava que os Pickman precisavam encontrar um lar maior. Eles encontraram uma linda casa de 128 anos. Ficou perfeito, mesmo com um quarto que poderiam virar um berçário bacana para o bebê. Tony era um artista, e Debra era uma das mulheres mais criativas que Tony conhecia. Elas decoraram o quarto do bebê sozinhas, rindo e curtindo a vida. O cachorro deles, Sasha, o cachorro mais gentil que Tony já tinha visto, teve dificuldades com o berçário. Inexplicavelmente, Sasha frequentemente ficava na porta do berçário e rosnava. Tony descartou isso como talvez o cheiro remanescente dos animais de estimação do dono anterior. Não foi até que trouxeram o bebê Taylor para casa que as coisas começaram a ficar escuras. Taylor muitas vezes tinha dificuldade para dormir. Uma noite, quando estavam sentados no sofá, Debra se perguntou o que estava fazendo de errado. As luzes da sala piscaram e depois diminuíram. Debra sabia que não era elétrico, pois nenhum outro dispositivo na sala que usasse eletricidade estava sendo afetado. Certa manhã, Tony notou algo estranho enquanto descia as escadas. Uma foto da família estava pendurada completamente reta, mas de cabeça para baixo. Ele corrigiu, descartando-o como um gesto de que tinha feito algo para irritar Debra. Debra estava levando a roupa para o andar de cima quando sentiu um frio nela. Uma lufada de ar passou por ela, como se uma criança estivesse passando correndo por ela subindo as escadas. Tony queria surpreender Debra um dia limpando a casa enquanto ela estava no trabalho. Como ele usava o aspirador, ele desligava toda vez que ele chegava perto da porta do berçário. O fio foi desconectado, mas não foi por causa do movimento dele, pois ainda havia muita folga. Então ele ouviu música. Encontrou o móbile do bebê revirando o berço. Não estava funcionando quando ele estava lá limpando. Começou a girar cada vez mais rápido. Um calafrio percorreu a espinha de Tony. A partir daí, ele sabia que Taylor não passaria a noite naquele berço. A irmã de Debra, Karen Loder, veio visitá-la por uma semana. Karen teve seu primeiro filho apenas alguns meses antes e sabia como aqueles primeiros meses foram difíceis. Debra ficou grata pela ajuda. Uma noite, eles voltaram para casa depois de um dia de folga. Tony levou a bolsa do bebê para cima e, ao passar pelo berçário, notou que os ursinhos do bebê estavam dispostos em círculo no chão. Ele pensou que Debra tinha feito isso, mas ela não sabia de nada. Todos subiram para verificar e Debra ficou perplexa. Quando se viraram para descer as escadas, a luz estava apagada. Karen notou que a luz voltou a acender sozinha. Quando Tony investigou, havia um urso sentado no chão, exatamente onde os outros haviam estado. Obviamente havia algo sobrenatural acontecendo. Debra achou que seria legal se eles tivessem um fantasma. Tony não era tão otimista sobre o assunto. Depois que Karen saiu para ir para casa, Tony estava colocando Taylor na cadeirinha, enquanto eles iam para a casa de seus pais. Taylor começou a chorar. Tony sentiu fortes dores nas costas. Quando Debra olhou para as costas dele, ela ficou surpresa ao ver arranhões de cerca de 5 centímetros de comprimento em sua carne. Eles foram colocados em contato com um médium local. Tony não gostou da ideia, mas eles a convidaram para ver o que esperar. Bárbara, a médium, sentiu que era uma garotinha chamada Sally. Quando Bárbara entrou no berçário, ficou difícil para ela respirar. Bárbara disse que um canto do berçário era de Sally, e que era onde ela se sentia confortável. Bárbara sugeriu dar a Sally parte do quarto e comprar algumas coisas que a garotinha pudesse chamar de suas. Debra queria estar presente para Sally. Ela tentou tirar fotos da garota. Algo apareceu nessas imagens. Mas era Sally ou outra coisa? Na época, Tony trabalhava no terceiro turno.
Ele chegou em casa às 7 da manhã. Certa manhã, ele estava bebendo depois de chegar em casa quando viu algo. Ele pensou ter visto o espírito de Sally. Ele deixou cair o copo que estava em sua mão e quebrou a manifestação. Sally desapareceu. Tony correu para sua esposa adormecida e disse a ela que tinha visto o fantasma. Debra estava com tanto ciúme. Tony era um artista, então começou a desenhar o que tinha visto. Debra deu a Sally brinquedos que poderiam ser dela. Ela também trouxe para o espírito um bloco de papel e giz de cera. Ela escreveu uma pergunta sobre a idade de Sally e deixou o bloco e o giz de cera com o presente. Debra verificou e verificou, até que finalmente encontrou a boneca de presente no berço e respondeu à pergunta de Debra. Sally afirmou ter 7 anos. De alguma forma, ela tirou aquela boneca da caixa e deixou o papel de embrulho intacto. Não havia sido aberto por fora. A mãe de Tony sabia o que estava acontecendo na casa, mas parecia não querer reconhecer. Ela estava visitando um dia quando uma interrupção fez com que o espírito jogasse uma lamparina a óleo na mãe de Tony, acertando a cabeça dela. Tony sabia que era algo muito além de uma garotinha. Isso criou um conflito entre Tony e Debra. Tony estava bravo porque estava sofrendo o maior dano, mas Debra simplesmente pensou que era uma garotinha. Ela não estava vendo o que estava acontecendo. Uma noite, Tony começou a ouvir um som de arranhão atrás da cama. Parecia um animal cavando para sair da parede. Quando Tony se virou, o espírito estava lá. Estendeu a mão para ele, agarrando seu pulso. Quando ele acordou de manhã, ele tinha 3 marcas de queimaduras no braço de onde Sally o agarrou. Debra ainda achava que não era algo que uma garota espírito inocente pudesse fazer. Debra sabia que eles precisavam de ajuda, então chamou os produtores do programa de TV Sigetings. O produtor Craig Armstrong trouxe uma equipe para investigar. Eles entrevistaram Debra na cozinha. Uma única rosa estava no parapeito da janela da cozinha. No decorrer da entrevista, aquela rosa assumiu um aspecto queimado, como se alguém tivesse passado um maçarico nas pontas das pétalas. Eles ficaram perturbados quando rolaram a fita e descobriram que em um momento estava tudo bem, no próximo, queimado. Eles também entrevistaram Tony, mas ele não queria ser conhecido como o maluco, então ele foi entrevistado em silhueta. Craig estava segurando um termovisor e sentiu algo em sua mão. Foi uma intensa sensação de frio que subiu pelo braço até o peito. Ele rapidamente se dirigiu para Tony, atacando-o. Tony descreveu isso como um braço congelado atravessando-o. Diante dos olhos da equipe de filmagem, enormes marcas de garras apareceram no torso de Tony. Craig imediatamente interrompeu as filmagens. Estava colocando a vida de Tony em perigo. Craig sabia que não era o fantasma de uma garotinha. Depois que o grupo de avistamentos saiu, a situação se intensificou. Debra não tinha ideia do que Tony realmente estava passando. Ver as feridas ajudou a se recuperar. Sua família estava em perigo. Ela começou a pesquisar a história da casa e não encontrou nenhuma menção a alguém chamado Sally na casa, nunca. O que realmente havia na casa deles? Debra sabia que Sally era uma fachada para algo muito, muito mais sombrio. Certa manhã, Tony estava tentando dormir um pouco quando começou a ouvir sons mais perturbadores. Algo estava tentando atravessar a parede. Sussurros de várias pessoas o assustavam. Gavetas começaram a abrir e fechar. A cama começou a tremer. Tony pensou que estava no inferno. De repente, ele viu partículas de poeira começarem a tomar a forma de alguma coisa. Era uma mulher. Ele tentou estrangulá-lo. Debra voltou da biblioteca e encontrou Tony após o caos. Ele estava encolhido ao lado da cama, apavorado. Os Pickmans pegaram e se moveram.
Todas as coisas que Debra comprou para Sally foram encaixotadas e colocadas no sótão. A casa permanece vazia até hoje. Se é fã do realismo fantástico, vai adorar nossas histórias. Você que explora os mistérios e as maravilhas da imaginação humana. Nós vamos te levar para um mundo onde fantasmas, demônios e outros seres sobrenaturais convivem com pessoas comuns, criando situações de suspense, humor e horror. Onde você também pode interagir com outros fãs e entusiastas do gênero. Se puder, se inscreva em nosso canal e compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo relato.